Pessoal, vamos prestar atenção na nossa nova aula, tema 4, a capacidade de dissolução da água, página 76. Solubilidade. A capacidade que um material tem de se dissolver em outro é chamada solubilidade. De acordo com a solubilidade, os materiais são classificados em solúveis, quando se dissolvem em um material, ou insolúveis, quando não se dissolvem. Pode-se dizer que a vida depende da capacidade de dissolução da água. Por exemplo, os nutrientes, os sais minerais e os açúcares são transportados até as células pelo sangue, pois são solúveis em água. O sangue é constituído em grande parte por água. Então, esses elementos aí que eu falei, né, os açúcares, os sais minerais, os nutrientes, eles só conseguem ser levados para todo o corpo porque grande parte, né, 70 a 75% do nosso corpo é composto por água. E é a água que vai fazer o transporte desses elementos. A temperatura influencia a solubilidade de um material. A dissolução do gás oxigênio na água, essencial para a manutenção da vida de muitos seres vivos aquáticos, por exemplo, diminui com o aumento da temperatura. Assim, o lançamento de uma água límpida, mas aquecida, em um corpo de água pode levar à morte diversos seres aquáticos. Então, por exemplo, dentro de um aquário, né, a água pode estar limpa, porém, se não tiver os peixes não tiverem uma temperatura adequada, se estiver muito baixa ou muito alta, esses peixes irão morrer por conta da temperatura. Pessoal, na página 77, a água e a formação de misturas. Se adicionarmos um material a outro material, obteremos uma mistura. As misturas podem ser classificadas em homogêneas ou heterogêneas, de acordo com o número de fases que apresentam. Fase é cada parte uniforme que pode ser reconhecida em uma mistura. Para obtermos uma mistura, há necessidade da presença de duas ou mais substâncias. Por exemplo, para você fazer um bolo, você vai precisar de ovos, leite, açúcar, fermento, farinha e etc. Todos esses ingredientes juntos formam uma mistura. Vamos entender o que é uma mistura homogênea. Homogênea significa igual. Por exemplo, a sala de aula de vocês, onde todos estão de uniforme, significa o quê? Que todos estão iguais, ou seja, uma sala homogênea. Heterogênea significa diferente. Por exemplo, quando nós temos na sala de aula alguns alunos que estão sem uniforme, então nós vamos dizer que essa sala está o quê? Heterogênea, porque tem alguns alunos que estão diferentes. Quando dissolvemos um material na água, chamamos esse material de soluto e a água de solvente. Obtemos assim uma mistura homogênea, na qual o solvente é um material presente em maior quantidade. Os demais componentes da mistura são os solutos. A água tem capacidade de dissolver grande parte de materiais. Por causa disso, ela é chamada de solvente universal. Então, vamos ver agora soluto. O que é soluto? É um material a ser dissolvido e o solvente é o líquido que vai dissolver esse material. Então, eu vou dar como exemplo para vocês o pó de café e a água. O pó de café é o soluto e a água é o solvente. Uma mistura homogênea também, chamada de solução, apresenta apenas uma fase, por isso não conseguimos diferenciar visivelmente o soluto e o solvente. As soluções nas quais o solvente é a água são chamadas de soluções aquosas. A água mineral e o vinagre são exemplos de soluções aquosas. Não são todos os materiais que a água consegue dissolver. Há alguns que se dissolvem pouco ou praticamente não se dissolvem nela. Ao adicionarmos esses materiais na água, conseguimos distinguir visivelmente a presença de mais de um componente, que forma uma fase distinta na água.
As misturas assim formadas apresentam duas ou mais fases e são classificadas como heterogêneas. Um exemplo de mistura heterogênea: se você tem água e areia, você consegue enxergar visivelmente a separação das duas camadas, né? Uma camada de água e uma camada de areia. Então, esse é um exemplo de uma mistura heterogênea. Já se você pegar água e um pouco de álcool e colocar juntas, você não consegue perceber a diferença. Então aí você vai ter o quê? Uma mistura homogênea. Você só consegue enxergar uma parte. Mesmo para os materiais solúveis em água, há uma quantidade limite que pode ser dissolvida em um dado volume do solvente. Ao ultrapassar esse limite, observamos a deposição da parte do material não dissolvida no fundo do recipiente. Nesse caso, temos a formação de uma mistura heterogênea. Por exemplo, se você colocar um copo de água e 10 colheres de açúcar, esse solvente, que é a água, ele não vai conseguir dissolver toda essa quantidade de açúcar. Então, o que aconteceu aí? Você ultrapassou o limite de dissolução desse líquido. Então, a água, ela não vai conseguir dissolver toda essa grande quantidade de açúcar. Então, o que vai depender essa dissolução? Do tamanho, né, do volume desse recipiente e da quantidade do soluto a ser dissolvido. Então, separação de misturas, página 78. É possível separar os componentes de uma mistura homogênea, como o sal dissolvido em água? E de uma mistura heterogênea, como a água e a areia? Como você faria essas separações? O reconhecimento do tipo de mistura, homogênea ou heterogênea, é uma das etapas fundamentais para a escolha do melhor método de separação. Então, vamos ver o primeiro método, que é a decantação. É um método que se baseia na diferença de densidade das fases de uma mistura heterogênea. Consiste em deixar a mistura em repouso, para que a fase mais densa se deposite no fundo do recipiente. Em seguida, a fase menos densa é transferida para outro recipiente. Então, um exemplo, se você tiver um recipiente e você colocar um pouco de água e um pouco de areia, a princípio elas ficarão misturadas, né? Essas duas substâncias aí. Depois de algum tempo, a areia, ela é a parte mais densa, né? Então ela vai ficar depositada no fundo do recipiente. E aí sim você consegue retirar essa água, porque a areia ficou depositada no fundo. Temos outro método agora, que é a filtração. É um método usado para separar os componentes de uma mistura heterogênea, com base na diferença de tamanho das partículas que compõem as fases. Consiste em passar a mistura por um filtro, onde ficarão retidos os componentes que apresentam partículas maiores do que os poros do filtro. Essa técnica é utilizada, por exemplo, no preparo do café. Então, quando você tem o coador de papel, né, ele tem os poros, né, os furinhos pequenininhos, e você tem o soluto, que é o pó de café. Em seguida, você joga a água, que é o solvente. O que vai acontecer? Como os poros do filtro eles são menores, né? O soluto não consegue passar. O que vai passar é somente o solvente, que no caso é a água, e o produto final é o café. Muitos métodos de separação de mistura têm grande importância na indústria. O processo de evaporação, por exemplo, pode ser utilizado para produzir o sal de cozinha a partir da água do mar, uma mistura na qual há diferentes sais dissolvidos. Primeiro, a água do mar é bombeada para tanques rasos, mas de grande extensão, que ficam expostos ao sol. Isso facilita o processo de evaporação da água, que torna possível o recolhimento dos sais que estavam dissolvidos nela. Então, nesse processo de evaporação, você consegue obter o sal de cozinha. Então, eles vão bombear, né, essa água do mar, vão ficar em tanques, né, eles são muito rasos, mas eles são enormes, eles são bem extensos. O que acontece? O calor do sol,
né? Ele vai fazer com que essa água evapore e o que ficar embaixo, o que ficar depositado nesses tanques, será o sal, que nós chamamos de NaCl, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Outro importante método de separação de misturas é a destilação, que separa os componentes de uma mistura com base na temperatura de ebulição de cada um deles. Esse é o método utilizado para obter o etanol, usado como combustível a partir de uma mistura, na qual a água e o etanol são os principais componentes. Pelo método da destilação, a mistura é aquecida em recipiente fechado e o etanol, que tem menor temperatura de ebulição que a água, é vaporizado. Em seguida, ele passa por uma etapa de condensação, retornando ao estado líquido para ser então recolhido em recipiente apropriado. A destilação pode ser empregada também para separar a água de um material dissolvido nela. O vapor de água gerado com o aquecimento da solução é condensado e a água no estado líquido é recolhida em outro recipiente, separando-se do material antes dissolvido. Pessoal, então vamos falar sobre mistura. Mistura é formada por duas ou mais substâncias. O exemplo é o ar atmosférico, né? A composição do ar atmosférico, que ela é formada por gases como o oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e gás carbônico. Outro exemplo é quando vocês forem fazer uma receita de um bolo, por exemplo, vocês vão colocar vários ingredientes. Então, esses ingredientes é que vão fazer com que haja o quê? Uma mistura. Então, duas ou mais substâncias já caracterizam uma mistura. As misturas, elas podem ser classificadas em duas categorias: misturas homogêneas e misturas heterogêneas. A mistura homogênea é aquela que apresenta um aspecto uniforme a olho nu, e ela é também chamada de solução. Para vocês terem como exemplo, vocês têm uma sala de aula, todos usando a camiseta do uniforme da escola, todos usando a camiseta amarela. Então vocês vão ter o quê? Uma sala homogênea. Se eu colocar cada 6 alunos de camisetas de cores diferentes, nós teremos uma mistura o quê? Heterogênea, uma sala heterogênea, porque são cores diferentes. Então, o que vocês têm que lembrar é que homogêneo significa igual, heterogêneo significa diferente. A mistura heterogênea é aquela que apresenta aspectos diferentes quando observada a olho nu. E agora nós vamos falar de fases. Cada parte que compõe uma mistura recebe o nome de fase. As misturas homogêneas apresentam somente uma fase, ou seja, uma parte observável, e ela é chamada de monofásica. Nós vamos exemplificar agora quais são as fases, e eu vou utilizar esses elementos que estão aqui na mesa. Então, olha aqui, ó, aqui nós temos a pedra, óleo, álcool, areia e água. Pessoal, então nós vamos demonstrar aqui a primeira fase, tá? Então eu vou colocar um pouco de água. E vou colocar um pouquinho de álcool. Olha, ela é chamada de monofásica. Por quê? Você só consegue observar uma fase a olho nu. Aqui dentro ele tem água e álcool, mas você só consegue observar uma fase. Por isso ela é chamada monofásica. Então a monofásica é da mistura homogênea. Agora nós vamos falar sobre as fases que se apresentam na mistura heterogênea. Então nós vamos colocar um pouco de água. E vamos colocar um pouquinho de óleo. Vocês podem observar
vocês podem observar aqui duas fases, que é a água e o óleo, que não se misturam. Então, ela é chamada de mistura heterogênea bifásica. Bi significam duas partes observáveis, tá? Então, essa mistura aqui, ó, é também uma mistura heterogênea e ela é composta, como vocês podem observar, por três camadas: areia, água e óleo. Portanto, ela recebe o nome de trifásica, tá? Três partes observáveis. Então, aqui nós temos mais uma mistura heterogênea. Ela é composta por quatro fases: areia, pedra, água e óleo, tá? Então, por ela ter quatro componentes, ela é chamada de polifásica. Porém, poli significa muitas, podem haver mais camadas ainda. Então, de quatro camadas para cima, você tem uma mistura heterogênea chamada polifásica. Atenção! As atividades para a nota dessa aula serão feitas online.